Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: segue o líder. Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol em 3 rodadas. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Vai ser um vídeo com polêmica, então importante você deixar seu comentário para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois do Barcelona ter vencido o Celta de Vigo por 1-0 na segunda-feira, e com esse resultado, o Barcelona retomando a liderança do Campeonato Espanhol. Eu vou deixar aqui a classificação do campeonato, que eu peguei lá no Flash Score, e é interessante que lá no final tem a forma dos times, né? Os últimos resultados dos times. E aí você vê aqui que nas últimas 3 rodadas são 3 vitórias do Barcelona. Na verdade, o Barcelona vem de 4 vitórias seguidas no Espanhol, mas eu estou me focando nas últimas 3 rodadas. 3 vitórias, ou seja, o Barcelona fez 9 pontos. E os times que estão abaixo, e logicamente eu estou falando da dupla de Madrid, o Real e o Atlético de Madrid, nesses 3 jogos, o Real só somou 2 pontos e o Atlético de Madrid só somou 3 pontos. Reparem, então tá aqui, ó. Barcelona vem de 4 vitórias, nas últimas 3 partidas, 3 vitórias, são 3 verdinhos ali. O Real vem de 2 empates e da derrota para o Espanhol, 3 rodadas atrás. E o Atlético de Madrid vem de 2 empates e uma vitória na 3 rodadas atrás. Então, com esses resultados, nós tivemos mudança na liderança. 3 rodadas atrás, quando o Real Madrid entrou em campo para jogar com o Espanhol, o Real liderava em relação ao Barcelona com 7 pontos de vantagem. 7 pontos. O Barcelona nas 3 rodadas fez 9, o Real fez 2, ou seja, já essa diferença já virou pó. Então, nesse momento, Barcelona e Real Madrid têm 51 pontos e Atlético de Madrid tem 50. Por que o Barcelona está na frente? O primeiro critério de desempate do Campeonato Espanhol é confronto direto. Mas o confronto direto ele só é aplicado quando já foram realizadas as 2 partidas, né? Então, como Barcelona e Real só se enfrentaram uma vez, foi uma paulada do Barcelona, 4-0 do Barcelona. Mas, como eles só se enfrentaram uma vez, o Barcelona não está liderando pelo confronto direto ainda, porque o confronto direto só é aplicado quando os 2 jogos já foram realizados. Então o Barcelona lidera pelo saldo de gols, o saldo do Barcelona 40, o saldo do Real Madrid 29. Então, em 3 rodadas, os 7 pontos de vantagem do Real Madrid viraram pó e o Barcelona já lidera de novo o campeonato. E o Real Madrid está reclamando demais de arbitragem, e eu acho que ele tem razão nas 2 reclamações dele, da não expulsão do jogador do Espanhol, que deu uma entrada criminosa no Mbappé 3 rodadas atrás, e da expulsão do Bellingham no fim de semana. No fim de semana o Real enfrentou o Osasuna e o Bellingham foi expulso porque, segundo o árbitro falou para ele FU. Vocês sabem o que eu estou falando em inglês, né? FU. O Bellingham, depois até fizeram a leitura labial, ele falou um F-off. Então em vez dele falar, ele mandar o árbitro se ferver, ele falou um fuck off. Que quer dizer assim, pô, para com isso, não enche. Você tá de brincadeira, algo nesse tipo assim, ou sai daqui, alguma coisa assim. O árbitro entendeu que ele mandou um vá se ferver. E não foi isso que o Bellingham falou. E aí o cara foi expulso e tudo. Então o Real reclama demais nesse ponto. Acho que ele tem certa razão. Só que nessa vitória do Barcelona, a gente teve 4 lances polêmicos de arbitragem. Ontem eu não assisti esse jogo ao vivo. Eu assisti o jogo agora de manhã no VT, né? Vi o jogo depois. Antigamente já falavam que era no videotape. Eu não estava vendo o jogo, porque ontem eu fui levar meu filho numa consulta, então não vi o jogo ao vivo. Quando eu abri as minhas direct, tinha assim umas 20 mensagens dizendo:
Vitor Sérgio, fala aí do que aconteceu no Barcelona e Raio. Fala aí que o Barcelona foi ajudado. Ou muita gente dizendo ao contrário. Fala aí que o gol foi bem anulado e tudo. Então, assim, tinha muita mensagem no meu direct. Aí o que eu fiz? Fui analisar primeiro os lances. E aí fiz esse tweet aqui. Nesse tweet eu falo sobre qual a minha interpretação dos lances. Logicamente eu não posso botar imagem aqui, porque senão La Liga vem e dá uma tesourada no vídeo, mas eu falei sobre eles e lá no site da ESPN, ou aqui no YouTube da ESPN, tem os vídeos se você quiser. Pênalti, possível pênalti num agarrão do lateral direito forte do Barcelona. Para mim, o único erro de arbitragem, tá? É um escanteio cobrado da direita, a bola viaja toda a extensão da área, chega para o jogador do Raio Vallecano, o forte tá puxando a camisa dele de uma forma assintosa, e esse puxão atrapalha o jogador do Raio Vallecano, que a bola inclusive vai na cabeça dele, e ele não consegue cabecear com força, ele cabeceia fraco por conta do puxão que ele sofreu. Isso é pênalti, isso é um puxão que tem impacto. Hoje os pênaltis são dados por puxão se houver real impacto na jogada. Então se alguém dá um puxão aqui no primeiro pau ali e um puxãozinho ali no árbitro não marca, nesse caso é um puxão assintoso com impacto na jogada, porque atrapalha o cabeceio do jogador do Raio Vallecano. O árbitro não deu nada e o VAR não chamou. Tinha elementos para o VAR chamar. Esse para mim é o único erro de arbitragem no jogo. Pênalti marcado a favor do Barcelona. O Íñigo Martínez está se movimentando na área, ia atacar a bola e ele é agarrado e depois derrubado parecendo judô. Para mim, nenhuma dúvida, pênalti, o VAR chamou e o pênalti foi marcado, o VAR fez o trabalho dele. Gol anulado do Raio. Cara, esse é o lance mais polêmico, eu vou deixar ele pro fim. Depois tem um pedido do Raio Vallecano de um pênalti do Cubarsí em cima de um atacante do Raio. Para mim, não houve pênalti. Eu não marcaria esse pênalti. É um lance que os dois estão no escanteio, um querendo tirar espaço do outro ali, movimentar, e eles estão meio que um agarrando o outro. Quando o jogador arranca, o Cubarsí larga e ele acaba se desequilibrando e caindo. Eu não marcaria pênalti e acho que não era elementos de VAR para o VAR se meter. Então, acho que a arbitragem ali acertou. E o gol anulado do Raio, que acho que é o que está dando mais polêmica, para mim é o mais polêmico e acertada a anulação do gol do Raio, tá? Porque o que diz a regra hoje em termos de posição de impedimento? Quando um jogador está em posição de impedimento, aqui está a foto de onde ele estava, né? Eu estou botando foto, eu odeio falar de arbitragem com foto, mas como eu não posso botar o vídeo aqui, esse jogador aqui está em posição de impedimento, a bola é levantada e ele acaba se colocando, voluntária ou involuntariamente, entre a bola, né? O jogador que está recebendo a bola em condição legal e o defensor do Barcelona, que se eu não me engano era o Íñigo Martínez. O Íñigo Martínez ia na direção da bola e o jogador impedido está no meio do caminho. Então assim, hoje o que diz a regra? Jogador em posição de impedimento só é para marcar o impedimento se 1. Ele tocar na bola, 2. Ele tocar, encostar em um adversário, 3. Se ele impedir a movimentação de um adversário, 4. Se ele atrapalhar a ação do goleiro. Essas são as 4 determinações para se marcar impedimento quando um jogador está em posição de impedimento, mas a bola não vai para ele. Então assim, são 4 itens. Se ele tocar na bola, não tem dúvida, parou. Se ele encostar num outro jogador, também é para marcar o impedimento, porque ele não deveria estar lá, né? Então, em tese, se ele está em posição, ele não pode participar de jeito nenhum. 2, se ele impedir um adversário de se movimentar. 3, se ele atrapalhar a ação do goleiro, que esse é o mais comum ali, tá na frente do goleiro, marca impedimento. É evidente que o atacante do Raio, ele atrapalha a ação do Íñigo Martínez. Ah, mas o Íñigo Martínez não chegaria na bola. Isso não está na regra. Isso não está na regra. O que diz a regra é ele impedir um zagueiro de se movimentar ou tocar num defensor. E acontece as duas coisas.
ele impede a movimentação do Inigo Martínez e ainda acaba encostando no Inigo Martínez e o Inigo Martínez acaba encostando nele. Então o gol do Raio foi bem anulado. Foi bem anulado. Aí muita gente virou e falou assim: mas o jogador do Raio já tinha tocado na bola. Não é verdade. Quando a bola chega no jogador do Raio, o toque, o encontrão do Inigo com o atacante em posição de impedimento já aconteceu. Se o encontrão tivesse acontecido depois do contato, depois do domínio, aí ok, você poderia não marcar esse impedimento, porque a bola já tinha chegado no seu destino. E só depois que houve o contato, né? Então, aí, ok, você poderia não marcar esse impedimento. Do jeito que foi, com a bola ainda no deslocamento e o jogador impedido já atrapalhando, já impedindo a movimentação de Inigo Martínez, o gol foi bem anulado. Então, assim, no saldo total, como eu coloquei aqui, para mim tem um erro de arbitragem, que foi um pênalti não dado para o Raio Vallecano. Todos os outros 3, no meu entendimento, foram corretos. O pênalti para o Barcelona aconteceu, deveria ter sido marcado. O gol do Raio é bem anulado, deveria ter sido marcado e foi. E para mim não houve pênalti do Cubarsí no outro lance. Mas para mim houve pênalti do Forte agarrando o atacante, agarrando o jogador do Raio que estava para cabecear. O jogo em si, acho que o Barcelona fez um jogo abaixo do que vinha fazendo. Teve posse de bola, teve capacidade de construir. No total, cadê as minhas estatísticas? No total, o Barcelona finalizou 14 vezes, 5 no gol. Mas o Barcelona também correu riscos, né? O time do Raio é um time que alterna a capacidade de ter posse de bola para construir com capacidade de acelerar o jogo. O Raio vinha numa ótima fase. O Raio não perdia, havia 9 partidas no Campeonato Espanhol. Então, assim, o Raio faz ótima campanha. O Raio Vallecano, que é um time modesto de Madrid, né, das cercanias de Madrid, ele é o 6º lugar. Hoje ele está indo para a Conference League, dependendo do que acontecer, dependendo se o Espanhol tiver 5 vagas na Champions, ele pode ir para a Europa League. Se ele tivesse vencido hoje, se ele tivesse vencido ontem, ele poderia ter ido a 38, ficaria a 3 pontos de uma possível vaga na Champions. Mas então, assim, o Raio conseguiu produzir algumas jogadas, o Chesney fez 2 boas defesas, mas no geral foi um jogo em que o Barcelona teve a posse, mas acabou não conseguindo ser muito efetivo. Se você pega as estatísticas aqui, são 14 finalizações do Barcelona, 5 apenas no gol. O Rafinha não esteve numa noite inspirada nas finalizações. O Lamine Yamal fez um jogo ruim. O Lamine Yamal talvez tenha sido o pior jogador do Barcelona do meio para frente, vacilante, perdendo muitas bolas, finalizando mal também. Então não foi um jogo dos melhores do Barcelona. Mesmo assim, poderia ter produzido por mais. Acho que talvez um placar de 3-1 fosse um placar mais de acordo com o que foi o jogo, ou talvez poderia ter terminado empatado, se a gente considerar que não foi dado um pênalti para o Raio, mas foi um jogo abaixo do Barcelona, um Barcelona que teve 3 dias de folga, então estava descansado, jogou depois de todo mundo, né? O Barcelona jogou na segunda, Atlético e Real jogaram no fim de semana, no sábado, os dois no sábado, né? O Atlético jogou no sábado também. Então foi um jogo abaixo do normal do Barcelona. Gostei muito de novo do Pedri. Acho que o Pedri mais um belo jogo. O Leva fez o gol de pênalti lá. Então mais um gol do Leva na temporada, né? Artilheiro do Barcelona. Converteu bem o pênalti e o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol de novo. O que a gente pode prever daqui para frente? Acho muito difícil a gente prever qualquer coisa. Barcelona estava liderando por 10 à frente do Real Madrid, tomou 7 de vantagem, agora já zerou os 7. Então tem muita coisa pela frente, tem 14 rodadas ainda. O Barcelona vai receber ainda o Real Madrid, então tem muita coisa pela frente. Um campeonato que pareceu que estava na mão do Barcelona, depois pareceu que o Barcelona tinha rateado, agora está aberto de novo. Barça e Real, 51.
Atlético 50, vamos ter um ótimo fim de campeonato espanhol. O que você achou, o que você pensa, o que você achou dos lances polêmicos? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, deixe seu comentário aqui. Obrigado, um abraço, tchau.